Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Carolina De Filippo, estamos aqui para mais uma aula. E hoje vamos falar de um aspecto gramatical, que é a categoria de pessoa. Mas antes eu queria lembrar vocês de pegar o caderninho para vocês assistirem a essa aula fazendo as anotações, né? Sempre recomendo para quem nos acompanha que separe um caderno aí para as nossas aulas, certo? Porque aí, à medida que vocês forem acompanhando os vídeos, vocês vão aprofundando na teoria, né, na reflexão e vão adquirindo uma consciência maior, né, nesse exercício de escrita. Então, peguem, quem não pegou o caderno vai lá pegar e aí a gente já entra aqui na nossa discussão, que é a categoria de pessoa. Beleza. Quando a gente fala em pessoa, a gente tem que entender que existem dois níveis de manifestação dessa categoria de pessoa. A gente tem as pessoas do discurso e a gente tem as pessoas gramaticais. Quando a gente fala de gramática e discurso, a gente está falando de duas coisas que andam juntas, mas que se manifestam em níveis distintos. A gramática, ela se manifesta no nível estrutural do texto, são as formas linguísticas, né? São as frases, as orações, os períodos. É aquilo que o texto nos mostra de concreto. Então é isso aqui, ó. A gramática, ela se manifesta nesse nível, que é o nível da estrutura do texto. E o discurso se manifesta no nível mental, no nível abstrato. É o conceito que a gente apreende do texto. É o que está sendo dito, é a ideia que está sendo apresentada, defendida no texto. É o discurso gerado pela fala do sujeito enunciador. Então vamos pegar, antes da gente entrar de fato na discussão de categoria de pessoa, né? Vamos dar uma lida nesse parágrafo e verificar como que essa questão do discurso se manifesta no texto, né? Para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer com isso. Esse trechinho foi retirado de um livro infanto-juvenil do Jorge Amado, tá? É um livrinho muito simpático, inclusive. Então ele diz o seguinte, esse parágrafo. Este é um capítulo curto, porque o verão passou muito depressa com seu sol ardente e suas noites plenas de estrelas. É sempre rápido o tempo da felicidade. O tempo é um ser difícil. Quando queremos que ele se prolongue, seja demorado e lento, ele foge às pressas, nem se sente o correr das horas. Quando queremos que ele voe mais depressa que o pensamento, porque sofremos, porque vivemos um tempo mau, ele escoa moroso, longo é o desfilar das horas. Então, aqui, se a gente quiser analisar a gramática desse texto, a gente vai analisar as estruturas que compõem esse parágrafo. Mas se a gente quiser analisar o discurso desse texto, a gente tem que entender o que ele está dizendo, né? Então, qual que é o discurso gerado pelo texto lido? Esse trecho aqui. O discurso é o seguinte: o tempo é desafiador, os momentos felizes são fugazes, passam muito rapidamente, porém, momentos difíceis são morosos, demoram para passar. Se a gente quiser resumir, a gente pode resumir ainda mais dizendo isso aqui, ó. O tempo é desafiador, o tempo nos contraria, o tempo é um elemento difícil, né? Por quê? Porque ele passa rápido nos momentos bons e demora para passar nos momentos ruins. Então, existem várias formas de dizer a mesma coisa.
né? E essa talvez seja a grande dificuldade do escritor, saber escolher a forma mais adequada para dizer claramente aquilo que ele quer, a ideia que ele pretende manifestar, né, em seu texto. Mas não é disso que a gente quer falar aqui hoje. Eu dei esse exemplo somente para eu deixar bem claro aqui para vocês que existem dois níveis de análise, né? Um concreto e um abstrato. Um que vai pensar forma e outro que vai pensar sentido, beleza? E aí, quando a gente entra, então, na diferenciação ou na definição de pessoas do discurso e pessoas gramaticais, desculpa, né? Pessoas gramaticais vai aparecer lá embaixo, tá? Mas vamos lá. A gente tem que entender, de qualquer forma, essa diferença entre forma e sentido, tá? Porque pessoas do discurso se manifestam por meio de ideias, né? É um sentido que especifica quem fala no texto, com quem se fala e de que ou de quem se fala. Então, a primeira pessoa. Todo texto, gente, todo texto pressupõe, ou seja, parte do princípio de que há uma pessoa que fala e essa pessoa vai falar com alguém e vai falar sobre alguém ou sobre alguma coisa. Então, todo texto manifesta primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, de maneira direta ou de maneira indireta, ok? Então, se isso aqui é um texto, quer dizer que existe um sujeito enunciador que fala para alguém, né, que se dirige a alguém. E aí é óbvio que nesse texto vai se manifestar a terceira pessoa o tempo inteiro, porque todo o texto fala de alguém ou de alguma coisa, ok? Então, todo texto manifesta terceira pessoa. Não existe texto sem terceira pessoa, porque a terceira pessoa é justamente o assunto do texto, ok? Então tá. Aqui nessa terceira coluna, apresento para vocês formas gramaticais que correspondem diretamente a essas noções de pessoas do discurso. Então, se isso aqui é uma ideia, como que eu faço para representar no texto qual que é a forma, qual que é o item gramatical que eu posso utilizar para representar a primeira pessoa do discurso no texto? E aí a gente vai ter aqui pronomes e uma expressão nominal e um sintagma nominal aqui com valor de pronome. Então vamos lá, ó. Eu, nós e a gente, para representar a primeira pessoa do discurso, aquele que fala, certo? Então quem fala sou eu, somos nós, ou é a gente. A segunda pessoa é o tu, o vós, o você ou o vocês. Então vai ter uma observação aqui mais adiante. A terceira pessoa vai se manifestar pelas formas ele, ela, eles, elas e diversos outros pronomes vão poder representar essa terceira pessoa, mas aqui eu vou manter somente esses dois exemplos por causa da categoria pronominal aqui, tá? São pronomes pessoais retos. Daqui a pouco eu falo mais sobre eles e aí vocês vão entender por quê. Que só eles que apareceram aqui, ó, na terceira pessoa. Aqui não tem muita variação, não, é isso mesmo. Agora, para a terceira pessoa, varia. Mas vamos lá, continuando. Quando entramos no campo da gramática, especificamente na morfossintaxe, devemos analisar os aspectos da palavra em si e como ela se relaciona com outras palavras da frase.
No caso das palavras que representam pessoas gramaticais, substantivos e pronomes, o que devemos observar é a relação delas com o verbo da oração. Então, vai aparecer verbo aqui nessa história. Para verificar a necessidade de se ajustar à concordância verbal. Portanto, o reconhecimento das pessoas gramaticais é uma noção que vai operar no mecanismo da concordância verbal. Então, calma que agora a gente vai entrar nas pessoas gramaticais. Eu estou teorizando primeiro, lá embaixo a gente vai chegar nos exemplos, ok? Então, se a gente começa a falar de concordância verbal, de características, de flexões do verbo, a gente tem que especificar porque o verbo flexiona de diversas maneiras. Então, neste caso aqui, a gente vai considerar a flexão de pessoa e número. Então, pessoa, agora a gente está falando aqui de pessoa gramatical, tá? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, aquela que fala, com quem eu falo e de quem se fala. Então, os verbos vão remeter a essas pessoas do discurso em forma, em aspectos gramaticais, ou seja, por meio da concordância verbal, mas vai trazer um elemento que vai além da identificação da primeira e da segunda e da terceira pessoa, e vai trazer a marca de número também, singular e plural. Então, a gente vai, a partir da manifestação desses itens gramaticais, né, que a gente listou aqui em cima, então a gente vai utilizá-los para representar as pessoas do discurso, e isso vai se refletir por uma forma gramatical que vai mandar na concordância verbal. Então, já entramos aqui num raciocínio lógico. Os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles, que são os pronomes pessoais retos, eles representam diretamente, cada um deles representa diretamente uma pessoa gramatical, e aí cada um deles vai indicar uma flexão verbal. Tá? Posso até colocar aqui flexão verbal, apesar de já ter dito aqui que a gente está falando de concordância verbal, tá? O você e o vocês, eles remetem à segunda pessoa, porque eles significam, o sentido dessas duas palavras é justamente aquele com quem eu falo, que é a definição de segunda pessoa do discurso, mas por ele ser pronome de tratamento, a forma gramatical que ele pede é a terceira pessoa do singular ou do plural. Calma que daqui a pouco eu dou exemplo para vocês entenderem melhor. E o agente, sinônimo de nós, né? Então, a gente saiu cedo ontem. Esse agente, que não é um pronome, é um sintagma nominal, é um termo de substantivo e determinante. Depois a gente fala mais sobre sintagma nominal, tá? Então, essa expressão aqui, agente, também vai jogar o verbo para a terceira pessoa do singular. Então, vamos entender isso aqui no quadrinho, ó. A gente vai ter aqui, ó, pessoas gramaticais. E aí eu coloquei aqui em cima as três primeiras no singular e as três de baixo no plural, tá? Então, a mudança de cor aqui na tabelinha está indicando a variação de número, que é singular e plural. Então, temos aqui primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira do plural, segunda do plural e terceira do plural, representadas diretamente pelos pronomes oblíquos. Por isso que esses pronomes são utilizados na hora que a gente vai conjugar os verbos. Porque a concordância verbal, essa parte que está marcada aqui de vermelhinho,
né? Que é justamente o que vai flexionar, é o que vai variar no verbo, vai variar de acordo com essa indicação de pessoa e número. Então, eu canto, indicando primeira pessoa do singular. Tu cantas, indicando segunda pessoa do singular. E ele canta, indicando terceira pessoa do singular. E sucessivamente aqui embaixo. Lembrando que a gente está falando aqui de pessoa gramatical. Então, a gente está interessada nesse momento na forma do verbo, tá? Na forma. Então, qual que vai ser o desdobramento disso? O desdobramento é que, quando a gente utiliza outras palavras, tipo o você e o agente, para se referir a pessoas do discurso, vamos pensar aqui no sentido, eu estou falando de palavras que não são mais pronomes pessoais retos. Então, pode ser que tenha uma discordância entre o sentido e a forma. Como assim? O sentido de você, a palavra você, remete à segunda pessoa do discurso. Porque a segunda pessoa do discurso é aquela com quem eu falo. Só que, quando a gente pensa na forma gramatical, na estrutura, no verbo, na questão da concordância verbal, a gente tem um equívoco aqui, porque a gente não fala você cantas. A gente fala você canta. Olha lá. Então, quer dizer que você representa um sentido, que é de segunda pessoa do discurso, porém marca no texto uma pessoa gramatical, uma estrutura diferente. Na forma, você se associa à terceira pessoa do singular, que é essa aqui, ó. Entendeu? Assim como a gente. A gente também vai marcar na gramática, na estrutura, na forma, terceira pessoa do singular. Porém, na semântica, no sentido, vai indicar primeira pessoa do plural. Porque a gente significa nós, mas a gente não fala a gente cantamos, né? A gente fala a gente canta, ok? Então, a gente também é uma expressão que vai remeter a um sentido, que é o de primeira pessoa do plural, é sinônimo de nós, mas na forma vai remeter à terceira pessoa do singular. Vai pedir essa concordância, essa flexão verbal. E o vocês aparece aqui na segunda pessoa do plural, mas a gente também não fala vocês cantais. Então, apesar de significar segunda pessoa do discurso, a forma é de terceira pessoa gramatical, aqui no plural. Resumindo, vocês têm sentido de segunda pessoa do discurso, mas opera a flexão gramatical de terceira pessoa do singular. A gente tem sentido de primeira pessoa do discurso, mas opera a flexão gramatical de terceira pessoa do singular. Vamos ver isso na prática? Então, vamos exercitar essa noção de pessoa do discurso e pessoa gramatical na prática. Então, a gente está focando aqui na questão da concordância verbal, né? Então, vamos identificar o verbo, beleza? Leia a frase abaixo e flexione o verbo em número, mantendo a mesma pessoa gramatical. Então, número, gente, é isso, por isso que eu falo da importância aí do caderninho, porque aí vocês já anotam isso. O que é número na discussão do português? Número é singular e plural. Quando a gente está falando de gramática, quando a gente está falando de flexão das palavras, de concordância,
tanto concordância verbal quanto concordância nominal. Número é uma variação de singular e plural. E pessoa são essas três pessoas: primeira, segunda e terceira, ok? Então, o verbo sair indica primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. Aí, para a gente pensar isso aqui, a gente pode usar os pronomes, né? Esses pronomes que indicam diretamente as pessoas gramaticais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Sair de casa com o meu amigo. Quem que está concordando? Qual que é a palavra que manda, né, na concordância? Por que eu falei sair? Porque porque fui eu. Tem um. Eu não queria entrar na classificação técnica, mas não vai adiantar. É o sujeito da oração, né? Porque o sujeito desse verbo aqui é o eu. Por isso que a forma verbal é eu saí, indicando primeira pessoa do singular. Então aqui eu já consigo fazer o que o exercício me pede, ó. Ele pede para eu flexionar o número e manter a pessoa. Então eu vou passar para o plural, mantendo a primeira pessoa. Qual que é a primeira pessoa do plural? É o nós. E aí, se a gente for, então, reescrever a frase, a gente vai ter assim, ó. Saímos de casa com... Aqui a gente pode flexionar o pronome de acordo, né? Eu saí com meu amigo, nós saímos com nosso amigo. Fez sentido? Entenderam essa questão aí? Como que se manifesta a questão da pessoa gramatical no texto? E aí o ponto que vocês têm que observar é esse, de que muitas vezes a variação de pessoa gramatical e número, né, singular e plural, vão operar na concordância verbal. Então, vai afetar a forma do verbo, né? Isso aqui é gramática, né, gente? Como que modificar uma palavra, trocar uma palavra por outra, gera um ajuste, certo? Então, isso aqui já é a gramática acontecendo. Vamos ver aqui o segundo exercício, o que ele está pedindo para a gente fazer. Substitua o sujeito das frases abaixo. Então, o sujeito vai ser justamente esse termo da oração que comanda a concordância verbal, beleza? Então, vamos lá. Substitua o sujeito das frases abaixo pelos pronomes pessoais retos, correspondentes, mantendo a mesma pessoa do discurso. Do discurso. Faça as alterações necessárias. Você sabia tudo de cor? Então, quem sabia era você é o nosso sujeito. Você representa segunda pessoa do discurso. Eu vou substituir, então, segunda pessoa do discurso, que vai ser igual a tu, que é a segunda pessoa gramatical. Segunda pessoa do discurso, mas é terceira pessoa gramatical. Ai, profs, não estou entendendo ainda esse negócio. Nós vamos entender aqui agora, ó. Porque o que acontece? O que vai acontecer se a gente trocar o você pelo tu? É basicamente isso que a gente quer aqui. Eu vou ter que fazer concordância verbal, ó. Tu sabias tudo de cor? Então, apesar do sentido se manter, né?
que é esse sentido de segunda pessoa do discurso, tanto você quanto tu indicam com quem eu falo, o você vai marcar a terceira pessoa gramatical, então o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Mas se eu substituo você pelo sinônimo tu, eu tenho que fazer a alteração da pessoa gramatical e fazer a flexão do verbo aqui, ó. Ok? É esse o mecanismo que eu estou apresentando para vocês hoje. A flexão de número e pessoa dos verbos sendo determinada pela variação de pessoas do discurso e de pessoas gramaticais. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai substituir o agente pelo pronome equivalente. Então, a gente não concordou com isso. A gente vai substituir pelo... Deixa eu dar um espacinho aqui. Nós não concordamos com isso. Apesar de o sentido ser o mesmo, a forma é diferente. Aqui tem uma... É claro que se a gente entrar aqui na questão da formalidade, né? Quando que a gente escolhe o você, quando que a gente escolhe o tu, quando que a gente escolhe o agente, quando que a gente escolhe o nós. Aí já é uma discussão que tem a ver com a situação de fala, né? Tem a ver com o contexto, tem a ver com a relação entre o sujeito e o receptor, né? Entre eu e tu. Então, é uma outra discussão. A gente está focando aqui na questão da forma, da estrutura. O que comanda a forma verbal é justamente essa variação de pessoa gramatical. E aí a gente tem que saber trabalhar com isso, ok? Eu sou professora Carolina De Filippo e meu e-mail é linguaelinguagens@gmail.com. No Instagram, por e-mail ou aqui no YouTube, pergunta, comentário, crítica, sugestão, estamos aí abertos para diálogo, tá bem? Então tá, pessoal, muito obrigada para quem ficou até o fim. Até a próxima.